O plano diretor de São Paulo, eu acho que o que foi possível chegar àquele resultado, que para nós também foi um avanço em relação à conjuntura, que em São Paulo nós temos uma ofensiva do capital imobiliário que é uma coisa impressionante, né? Tudo tenderia para que o plano diretor que foi aprovado ano passado fosse pior que o de 2002, que era o anterior. Porque nós temos um setor imobiliário muito mais forte hoje, muito mais articulado, financiando o conjunto dos vereadores, com muito peso político e econômico. Houve, antes de tudo, um amplo processo de mobilização. Isso foi muito importante, desde as audiências públicas até mobilizações diretas na Câmara. Só ações feitas diretamente na Câmara Municipal de São Paulo foram 25 marchas no primeiro semestre do ano passado. 5 meses, toda semana o movimento estava na frente da Câmara Municipal fazendo enfrentamento e culminou com um acampamento na frente da Câmara. A Câmara foi cercada, um acampamento de 10 dias até a votação do plano. Esse processo de mobilização conseguiu estabelecer algum grau de equilíbrio, né? Porque a pressão do mercado imobiliário naturalmente permaneceu. Não era feita com acampamento de lona, era feita em jantares por aí, né? Mas nós conseguimos estabelecer uma contrapressão que conseguiu ser eficaz. Então, o plano, conseguimos duplicar as áreas de ZEIS em São Paulo, de 17 km² para 33 km² de área de ZEIS. Conseguimos aumentar, a partir da diminuição do coeficiente básico, né? Aumentar a outorga onerosa que fez com que, e garantir que essa outorga onerosa, que é o que os empreendedores privados pagam a mais por construírem acima do limite, e eles sempre querem construir acima do limite porque é mais rentável. Então, essa outorga fosse para um fundo municipal de habitação social para ser usado para desapropriação de terra para moradia popular, né? Conseguimos instituir a cota de solidariedade. Aí também é exemplo do limite. Essa é uma proposta de um urbanista, grande companheiro de esquerda lá, que é o João Itaker, né? E que o João Itaker fez a proposta seguinte: olha, qual é o tema hoje em São Paulo? Ele questionou a segregação. São Paulo é uma cidade segregada, reconhecida internacionalmente como uma cidade dos muros, né? Estava andando hoje com o Walter Salvador, falou: pô, Salvador você ainda tem, parece, algumas comunidades no centro, aqui mesmo, aqui na frente, parece, você sai e tem um morro aqui na frente da universidade e tal, uma comunidade. Em São Paulo é só uma paisagem rara. Em São Paulo você tem muito bem delimitado o centro, bairros de classe média, formalizados, com estrutura, tudo bonitinho, e a periferia, né? A divisão de classes se expressa no território de forma muito mais fiel. É uma cidade segregada. E por isso uma cidade cada vez mais intolerante, cada vez mais fascista, né? De uma classe média fascista, que não suporta conviver com pobre, não suporta ver pobre, né? E a cota de solidariedade seria o seguinte: um empreendimento de 20 mil metros quadrados, empreendimento privado, teria que destinar 10% da área para moradia popular no mesmo terreno, né? Isso seria um grande avanço, né? O cara ia ter que conviver o condomínio privado lá, muro a muro, com o povão. Essa foi a proposta original. O Haddad acatou a proposta original e mandou para a Câmara. Só que aí começou um balcão de negócios. Não foi aprovada dessa forma. Foi aprovada que pode ser no mesmo terreno, mas ele pode também pagar isso em dinheiro para um fundo de habitação popular ou da área numa outra região. Enfim, foi retalhada, mas de toda forma foi um avanço. Era bem para ter a cota de solidariedade que não ter. Se estabeleceu uma contrapartida para os empreendedores privados, onde tem que pagar algo de habitação social, né? Então, nós conseguimos construir, por exemplo, no plano consta a necessidade de uma política municipal de prevenção de despejos forçados. E agora nós estamos pressionando o Haddad para regulamentar isso e criar um conselho municipal de mediação de conflitos fundiários, para que a prefeitura intervenha nos casos de despejo, evite violência policial, acompanhe todos os casos e busque alternativa para as famílias despejadas. Foram avanços pontuais ainda, muito menos ambiciosos do que a gente gostaria,
mas os possíveis nessa conjuntura, e foram possibilitados por um processo de pressão de massa. No dia da votação do plano diretor em São Paulo, nós cercamos a Câmara com 30 mil pessoas. O plano diretor foi votado pela Câmara de São Paulo com 30 mil pessoas, e depois a pressão foi a um tal ponto que, quando votaram, os vereadores desceram para o caminhão de som do movimento e foram falar, para explicar a votação lá fora. Quer dizer, botaram telões em torno da Câmara. Então, você criou um fato político de mobilização muito importante e que conseguiu evitar retrocesso e garantir alguns avanços. Em relação ao que coloca o Walter, veja, eu acho que eu acho que o tema da construção de uma nova alternativa, ela passa essencialmente por um processo de mobilização social ampla. Nós não podemos esperar que isso venha de cima, seja através de uma iniciativa do governo, embora seja nosso papel cobrar e exigir do governo enfrentamentos à política da direita e políticas de esquerda, mas também não acho que nós tenhamos neste momento conjuntura para a construção diante do que se tem de um novo instrumento partidário. Já existem instrumentos partidários, O PT é um instrumento partidário com as suas contradições e os seus limites. O PSOL é um instrumento partidário que foi construído também a partir de críticas ao PT, também com seus limites. Você já tem esses instrumentos com a sua atuação institucional. Eu acho que o que está em jogo neste momento para nós é a construção de um processo de base, é a construção de um processo de mobilização e de enfrentamento. Acho que é isso que nós precisamos para dar caldo para uma transformação social mais profunda no país, para sustentar um projeto de mudanças que vá além daquilo que o PT fez nesses 12 anos. Agora, como as pessoas se mobilizam para isso? Você disse, olha, por reivindicações corporativas, ou se as pessoas hoje conseguem vislumbrar um projeto político de futuro. Hoje, na política institucional brasileira, no sistema político brasileiro, predomina a descrença. Não há, visivelmente, não há hoje no Brasil, ou há poucos que enxerguem, que nós vamos conseguir uma saída, um projeto político diferente, uma democratização política, econômica e social do país apenas pelos caminhos institucionais. Esses caminhos institucionais também demonstraram um esgotamento. O problema, e esse, eu insisto, é o nosso drama hoje, é que o que se afirmou socialmente com peso como alternativa a isso, como saída para isso, está sendo um caminho à direita. Está sendo um passo em falso. Nós não conseguimos, a esquerda brasileira ainda não foi capaz de se reinventar e de apresentar um programa, não é só um programa formal, mas apresentar uma formatação que reavive esses sonhos. Agora, eu acho que às vezes essa dicotomia entre a reivindicação imediata e o projeto político, a gente precisa relativizar. O Podemos, eu não sei se vocês viram, no final do ano passado, o Podemos fez um comício em Madrid. Incrível. 500 mil pessoas. Uma praça imensa. E ali você via claramente que o que estava em jogo, as pessoas estavam lá com uma expectativa de futuro. Agora, qual foi o projeto do Podemos? O que permitiu o Podemos expressar isso? O Podemos sintetizou o seu projeto político em 3 bandeiras. Uma delas, contra os despejos.
pelo fim dos despejos. Na Espanha está tendo uma onda de despejo por conta do tema da hipoteca, o pessoal está perdendo as casas. Um dos temas era contra o despejo. Segundo, era contra a porta giratória. O que é a porta giratória? Seria uma reforma, a nossa defesa da reforma política. É o tema de que o pessoal, a relação promíscua entre público e privado. Né? Hoje, na Espanha, um grande problema, que gera escândalo nacional, é que as pessoas saem do governo e vão trabalhar nas empresas. O que não é mais só na Espanha, que entre nós, isso está dado aqui também, com empresas de consultoria e com tudo mais. Né? Mas isso é um problema, isso gera uma relação que o poder só tem que acabar com isso. Tem que se estabelecer uma quarentena, acho que 10 anos eles propuseram. A pessoa saiu do poder público, vai ficar 10 anos sem poder atuar em empresas que têm relações com o poder público ou contratos com o poder público. Né? Uma outra proposta. E a terceira proposta é reforma tributária e taxação das grandes fortunas. Com esses 3 pequenos eixos, que são compreensíveis, que têm a ver com lutas corporativas imediatas, mas também fazem gancho com o projeto político, se conseguir mobilizar sonhos e esperanças. Né? Eu acho que há lutas e lutas. Eu acho que nós, por exemplo, a luta de resistência contra este projeto de lei da terceirização é uma luta com capacidade de mobilizar projeto de futuro, desde que ela não seja uma luta apenas defensiva, desde que nós tenhamos a capacidade de dar um conteúdo político para isso. Né? Ela é uma luta com condições de estabelecer isso, embora seja uma luta pontual, reivindicativa, né, dos direitos trabalhistas. Mas é incrível, na manifestação que nós fizemos em São Paulo, sem querer fazer comparação com o processo da Espanha, está num outro nível, mas na semana passada nós levamos 40 mil pessoas nas ruas em São Paulo no dia 15 de abril. Dessas 40 mil, 25 mil eram organizadas. Movimento Sem Teto, Movimento Sem Terra, Centrais Sindicais. 15 mil era uma juventude. Uma juventude que estava lá, que também se sensibilizou, que pegou esse tema e que estava lá. Foi por uma chuva imensa, 2 horas marchando em São Paulo, e ficou lá até o final do ano. Havia ali algo a mais. E eu acho que nós temos condições, desde que a gente busque, tenha a independência necessária, o espírito crítico necessário, a disposição de unidade necessária para construir uma saída à esquerda para a crise no Brasil. Eu acho que esse é o desafio que está dado para todos nós hoje. Queria, por último aqui, agradecer mais uma vez a paciência de todos vocês, a darem aqui hoje a oportunidade do debate, agradecer ao Walter, agradecer ao Fábio pela acolhida aqui também. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de debate. Obrigado. Dá um informe. Vamos amanhã cedo vai participar sobre o PL 4330, a terceirização, e no final da tarde vai participar de um debate no CEAL com o Chico Alencar e o professor Fábio da UNEB. E amanhã à noite, às 19 horas, nós vamos ter um debate aqui com o José Arbex sobre o Syriza, a eleição da Grécia, a nova esquerda europeia e a conjuntura internacional. O Arbex acompanhou a eleição na Grécia e participou de algumas reuniões com movimentos que estão surgindo na Europa, como o Podemos. A gente vai fazer essa discussão amanhã à noite aqui. Então, agradecer a vinda do Boulos e agradecer também o apoio da Duxal a esse debate amanhã também. É o meu neto.